Programa Giro ABC, hoje entrevistamos a doutora Carolina Casadei, médica cardiologista do Instituto Dante Pazanese. Doutora, vamos falar agora sobre uma doença vascular bastante prevalente, segundo você já me informou aqui em off, que é o infarto, né? Gostaria que você falasse, primeiro, o que é, em linhas gerais, para o nosso telespectador, o que é propriamente o infarto e quais são os sintomas, o que indica que uma pessoa está prestes a ter um infarto? Perfeito. Bom, a doença cardiovascular, né, infarto ou o AVC, que é o acidente vascular cerebral, é a principal causa de morte, não só no nosso país, como no mundo, né? Tá? Então é uma doença de extrema importância. Perfeito. Como que acontece? Exposição a fatores de risco genético, familiar, tabagismo, etilismo, sedentarismo, colesterol, diabetes, hipertensão, todos esses fatores de risco, com o passar do tempo, vai formando plaquinhas de gordura que vai se depositando dentro do vaso sanguíneo da chamada artéria, tá? Dentre elas, a artéria do coração, que é a coronária. E quando essa placa de gordura rompe, essa placa de colesterol sofre uma ruptura, a gente tem um infarto. Ela pode ocasionar um infarto. Perfeito. Tá? É isso que caracteriza propriamente o infarto. O infarto, tá, exatamente. Hoje já existem, nós já inclusive entrevistamos alguns colegas seus que cuidam dessa desobstrução, isso, assim, exatamente. Através dos estentes, né? Então, bom, nós já tivemos aqui algumas liçõezinhas de alguns colegas seus. Mas sobre a questão dos sintomas, quando que uma pessoa ou quando alguém da família tem condição de verificar que ele está caminhando para um infarto ou está prestes a ter um infarto, existe uma indicação? O infarto tem uma série de manifestações, mas a mais comum geralmente é um paciente que tem uma dor torácica aqui pré-cordial, bem aqui nessa região, sim, em aperto, geralmente, de forte intensidade, muito forte mesmo. Não é aquelas dores... Não é uma dorzinha, não. Tá. Geralmente é uma dor forte, tá, que pode vir aqui pro braço esquerdo, pro ombro, aqui para a região da mandíbula, da fúrcula. Junto com isso pode ter falta de ar, náusea, vômito. Tá. Esse sintoma já é um sintoma que exige um socorro assim pronto, doutor? Se começou com isso, obrigatoriamente tem que ser socorrido. Pode ser até que não seja infarto. Tem outras coisas que cursam com isso, mas a primeira coisa que tem que pensar no infarto e tem que socorrer, sim. Pedir socorro imediatamente. Então esses são os principais sintomas. Os principais sintomas. Existe um outro que só dá uma ligeira indicação? Paciente idoso, diabético, pode se manifestar às vezes com uma dorzinha de estômago. Sim. Às vezes pode ser aquele paciente que subiu a escada e começou com uma dor no peito, ou começou a cansar, que não cansava antes. São coisas que a gente precisa prestar atenção. Bom, e aí como proceder? Quer dizer, na verdade, logicamente que nós temos aí os profissionais, né? Mas antes dos profissionais, o primeiro que sabe ou é o filho, ou é a mulher e tal. Nesse momento, doutora, agudo, quer dizer, que você está nesse procedimento desse acidente, né? Como que deve se proceder? Imediatamente é ligar para a emergência, que é para o SAMU 192 e pedir ajuda. Tá. Imediatamente. Antes de mais nada? Antes de mais nada é pedir chamar por ajuda. É o primeiro telefone. Primeiro de tudo. Tá. Chamou por ajuda, 192. Que é 192. 192, é o SAMU. Tá? E aí, uma vez feito isso. Nós temos aí uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Primeiro de tudo, vamos ver se a pessoa está consciente ou inconsciente, se não está numa parada cardíaca. Perfeito. Né? Se tiver numa parada cardíaca, aí mais complicado ainda. A gente pode tentar reanimar fazendo massagens torácicas, né? Perfeito. Ou aguardar ajuda se achar que não consegue fazer as massagens. Perfeito. Se não está em parada, a gente, se tiver em casa, tomar 2 comprimidinhos de AS
mastigar e Tá, tomar então, o AS. essa já é uma boa dica, né, doutora? Que dá uma ajudazinha, né? Acho que agora, a partir de agora, as pessoas vão ter um ASzinho. Um ASzinho em casa, guardadinho ali na gaveta. Uma eventualidade. Tá certo. É a única coisa que a gente pode fazer em casa até chegar a ajuda. Tá. Bom, e aí essa ação paramédica, quer dizer, aí uma vez ocorrido, os paramédicos já estão no local, pegam o paciente e levam para... Qual é o SAMU, no próprio SAMU já vai ter um eletro, ele já tem um sistema de eletro que já consegue fazer o eletro, identificar se é um determinado tipo de infarto, que se for esse infarto que se chama infarto com supradesnivelamento do ST, que se vê lá no eletro, já tem o medicamento para fazer no próprio, na ambulância, antes mesmo de chegar no hospital. Antes de chegar no hospital, no trajeto. No caminho já vai fazendo. No trajeto já vai fazendo esse socorro imediato. Exatamente. E aí, uma vez o paciente chega no hospital, aí ele passa por todo um exame. Isso, toda uma estratificação, vários exames que vão ser feitos, e aí a conduta vai ser dirigida com base no que for achado. Nos procedimentos médicos já comum. Agora, a questão, além do infarto, doutora, existe alguma outra doença, a questão de coração ficar grande, maior, quais são as outras doenças do coração que a gente do coração? Temos as doenças das válvulas, né? Das válvulas. Antes era muito frequente, teve febre reumática, né? Sim. Hoje é menos frequente. Temos a doença de Chagas, que ainda no nosso país existe. Existe no nosso país? Existe. Na região sudeste, aqui nem tanto, mas no Nordeste, a região norte de Minas e a região Nordeste tem bastante. E essa doença é através de da picada do mosquito, é a forma mais comum de transmissão. E o que ela provoca? Então, ela provoca desde nada, o bichinho pode ficar ali a vida inteira e não causar nada. Perfeito. Até alteração no eletrocardiograma e vir a precisar de marca-passo, por exemplo, como insuficiência cardíaca, que é quando o coração aumenta de tamanho, fica insuficiente, às vezes vai precisar do transplante. E ele pode acometer também o trato gastrodigestivo. Então ele pode se alojar ali no intestino e fazer o intestino aumentar de tamanho e também parar de funcionar. Tá. Então não é só o coração. O coração, ele pode acometer o trato gastrointestinal também. Agora, essa questão, por exemplo, de coração maior ou menor, quer dizer, isso tem alguma implicação? Quer dizer, por que as pessoas têm coração maior, outras menores? Não, normalmente o coração tem que ser de um tamanho certo, geralmente é do tamanho de uma mão fechada, geralmente, tá? E ele só vai aumentar de tamanho se ele estiver doente, caso contrário, não. Entendi. Tá? É a doença que... É a doença que faz ele aumentar de tamanho. Se ele não estiver doente, ele não vai aumentar de tamanho. Bom, doutora, hoje a dica fundamental foi o AS. Né? O AS agora as pessoas já vão deixar guardadinho. Eu particularmente vou passar na farmácia antes de ir para casa. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui, a tua simpatia no nosso programa, os teus esclarecimentos com relação a esses temas aí que eu achei de extrema relevância, doenças que acometem aí uma grande parte da população, e queria deixar o nosso microfone para as suas despedidas. Bom, eu que agradeço o convite, espero que... Você já é de casa. Muito obrigada. Essa é a segunda vez, eu espero que seja a segunda, terceira, quarta, que tenhamos outras oportunidades de ouvir a sua Muito obrigada. E espero que eu tenha conseguido esclarecer e ajudar um pouquinho das dúvidas aí do pessoal de casa. Tá bom, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença, hein? O programa Giro BC quer agradecer a sua atenção, o seu carinho para conosco e espera contar com a sua audiência na próxima semana. Até lá!